interligadas e afiliadas à Rede Popular. Rádio Fonte de Central Carapina, Rádio Cultura de Jardim Carapina, Rádio Popular 3 de Novo Horizonte, Rádio Popular 2 de Planalto Serrano e Rádio Educadora Talento de Palmeiras. Formação de rede para a transmissão do programa Falando de Jesus. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora, a Rede Popular de Rádio apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Rede Popular de Rádio, agora são 17 horas e 57 minutos, 17 e 57, do estúdio central da Rede Popular de Rádio para todo o Brasil e para todo o planeta Terra. Está entrando no ar mais um programa Falando de Jesus, desta edição de quarta-feira, dia 6 de janeiro do ano de 2016, com muita graça e com muita honra e com muito prazer e uma felicidade imensa no coração, estamos aqui mais uma vez com a permissão do nosso Deus para a apresentação do programa Falando de Jesus. Hoje, exatamente nesta quarta-feira, aonde estamos falando do município da Serra, estamos falando para outros municípios do Espírito Santo, estamos falando para outros estados do Brasil e também estamos falando para outros países. Quero desde já convidar você neste momento a emprestar o seu ouvido, a você abrir o seu coração, para você deixar Deus falar com você. Como nós abrimos a nossa programação com ele, André Valadão, com essa canção Livre Eu Sou. Você é livre? Você se sente livre? De que jeito você é livre? Se você estiver com Jesus no seu coração e você estiver fazendo exatamente o que pede, os seus estatutos e os seus mandamentos, eu creio que você é livre. Eu tenho certeza que você é livre. Porque os apóstolos de Jesus se tornaram livres quando realmente se converteram, quando realmente aceitaram Jesus, quando realmente largaram as coisas do mundo, aquilo que feria os mandamentos de Deus. Aí sim, aí eles ficaram livres. Porque Pedro, até então, antes da morte de Jesus, falava que era livre, falava que amava Jesus, falava que estava com Jesus. Mas Pedro veio sentir isso depois que realmente ele se converteu verdadeiramente. É muito fácil nós falarmos que somos de Deus, é muito fácil nós falarmos que somos de Jesus. É muito fácil nós falarmos que somos livres, mas talvez algo no nosso coração nos aprisiona algum fato. Ou nós somos inimigos, ou nós não falamos,
ou nós não amamos, ou nós deixamos de amar. Ou nós praticamos, ou nós não praticamos aquilo que Deus nos pede. Somos livres sim, porque Jesus, através da sua morte, ele nos fez livre, exatamente para que nós não sofresse a morte da cruz. Jesus, através da sua morte, nos deu a liberdade de nós escolhermos o caminho que devemos seguir. Mas ele sempre orienta: o melhor caminho é o meu. Porque ele fala na sua palavra que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nada disso mais é mais importante do que essas palavras que Jesus falou. Se você realmente quer seguir Jesus, o caminho é ele. Se você quer ter vida eterna, o caminho é ele. Se você quiser algo mais, é só você procurar nas Escrituras, porque Deus, a cada dia, a cada momento, a cada segundo, ele tem algo para nos dizer. Seja aqui no programa Falando de Jesus, através dos nossos mensageiros, ou seja, você na sua casa, lendo, fazendo um estudo bíblico com a sua família, ou até mesmo seja você na congregação que você frequenta, Deus sempre tem a direção para o nosso caminho. Livre eu sou para escolher o certo e o errado. Livre eu sou para praticar o bem e praticar o mal. Livre eu sou para escolher as coisas de Deus ou as coisas de Satanás. De que jeito você é livre? Às vezes achamos que somos livres porque estamos na igreja. Não. Às vezes nós achamos que congregamos, somos livres. O que faz nós se tornar livres são as ações que nós fazemos diante de Deus a cada dia, a cada momento e a cada minuto. Isso dá a nós o direito de ser livre. Livre porque estamos sempre em comunhão com Deus, praticando aquilo que Deus quer. Agora na Serra são 18 horas e 2 minutos, 18 e 2, já está presente um mensageiro desta tarde de quarta-feira, este que foi nosso convidado, este que aceitou o convite, este que está encarregado de ser usado pelo Espírito Santo de Deus para trazer a palavra que vai confortar o meu coração, a palavra que vai confortar o seu coração. A palavra que vai nos ensinar mais uma vez como ser livre daquilo que não agrada a Deus. Agora na Serra são 18 horas e 2 minutos, vamos à oração, exatamente da abertura do programa. Convida você em qualquer lugar, aonde tem uma caixa de som, nas comunidades que estão ouvindo interligado com o sistema de rádio via cabo. A você que está no site da rádio pelo www.radiopopular.net.br. A você que está nos assistindo pela Web TV. Entre conosco neste momento tão especial que é o programa Falando de Jesus. 6:03. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus.
família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende.
tua vida, que você tenha ricas bênçãos nesse ano de 2016, que Deus possa abençoar toda a tua família, aqueles que moram longe ou de perto, que Deus possa fazer proezas e maravilhas sobre a tua vida. Eu desejo que Deus faça um diferencial na tua vida nesse ano de 2016. Eu gostaria, nessa tarde, que fui convidado de estar trazendo a incumbência de trazer a mensagem de Deus, eu gostaria de convidar aos ouvintes da palavra de Deus, aqueles que estão sintonizados, que estão ouvindo essa mensagem, que abra as vossas Bíblias no livro de Jó, capítulo 42, versículo 10. Apenas Jó 42, versículo 10, é um livro de percas e superações, mas que Deus sempre em nossa vida está nos provando para nos aprovar. E eu tenho certeza que nessa tarde a voz do Senhor vai soar ao teu coração e aos teus ouvidos, e você vai entender que muitas vezes nós passamos por algo para crescimento em nossa vida, para amadurecimento. Diz aqui a palavra de Deus em Jó 42, versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó. Em algumas traduções diz, e virou o cativeiro de Jó. Essa tradução, Ferreira de Almeida, diz, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto ele possuía. O dobro significa duas vezes, significa porção dobrada. Quando Deus ele permite algo nos acontecer, é porque ele quer nos aprovar. E eu tenho certeza que muitas coisas que você já passou na tua vida, Deus quer mostrar com isso lições vivificadas para que você possa ter fortalecimento de ter mais uma coragem de carregar mais a tua cruz e saber que lá em Mateus capítulo 10, versículo 38, o Senhor Jesus disse, aquele que não pega a sua cruz e não vem até mim, não é digno de mim. Então, a palavra de Deus nos ensina e nos admoesta que nós devemos pegar nossa cruz e seguir. E seguir o quê? As pisaduras de Jesus. A palavra de Deus diz no livro de Isaías, capítulo 53, que olhavam para ele e não viam formosura. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Certo é que o Senhor Jesus, ele trouxe para o homem e para a mulher a salvação, e além da salvação, ele trouxe cura, bênção e libertação. E nessa tarde eu tenho certeza que o Senhor Deus vai fazer algo novo em tua vida. Deus manda te dizer através da Escritura Sagrada que essa prova, ela não veio para te derrubar. Essa prova que tem vindo na tua vida, ela não veio para te matar, mas ela veio para te fazer crescer e crescer com o Senhor do teu lado. Saber que Deus vai te segurar pela tua mão. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 41, no versículo 13, o Senhor ele diz assim, porque eu, Deus, o Senhor, te tomo pela tua mão direita e te digo, eu te sustenho e te ajudo. Então eu vejo Deus nessa tarde, pegando na mão de serva de Deus, até mesmo aquele que ainda não se entregou a Jesus e dizendo, eu quero caminhar contigo, eu quero andar contigo, eu quero fazer coisas novas contigo. Essa luta vai passar e a vitória você vai alcançar.
Eu tenho certeza que essas lágrimas de choro que têm descorrido sobre o teu rosto e sobre a tua vida, ela não vai permanecer, porque está escrito na palavra de Deus, no livro de Salmo, capítulo 30, que o choro dura a noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. Eu tenho certeza que muitas noites de choro você tem chorado. Eu tenho certeza que muitas noites você tem passado angustiado e angustiada, sem sono, sem ter perspectiva de tranquilidade. Você não tem tido paz, mas o Senhor Deus nos trouxe aqui uma palavra vindo do seu alto trono. Em Mateus capítulo 11, versículo de número 28, ele diz: vinde a mim todos que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai o meu fardo e o meu jugo, que é suave e leve, e repousai sobre vós o descanso. Deus nessa tarde te traz paz, te traz tranquilidade, estar dizendo: essa luta vai passar, essa tempestade vai se acalmar, essa tempestade vai se aquietar. Eu me lembro que eu passei momentos de minha vida em tribulações tremendas, e no ano de 1998 eu passei uma tribulação imensa, e eu me encontrei com a palavra de Deus pela primeira vez, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 8, versículo de número 23, que está escrito assim: e houve uma grande tempestade no mar. Jesus estava no mar de Tiberiade e ele estava deitado, dormindo. E os seus discípulos olharam para aquela tempestade e eles começaram a padecer, porque eles não sabiam quem estava verdadeiramente com eles no barco, que era o Senhor. E aí veio vento, veio aquela tempestade. A tempestade, ela é acompanhada de vento forte, de ondas fortes. E normalmente as pessoas, quando se deparam com esse tipo de situação, elas pensam em naufragar, elas pensam que vai padecer, elas pensam que vai morrer, porque elas não sabem que quem está dentro do barco é o Senhor dos Exércitos. O nome dele se chama Jesus. Em outros nomes, ele diz que ele é o Messias. Em outros nomes, ele diz que ele é o Emanuel, que é Deus conosco. Em outros nomes, ele é o ungido do Senhor. Então, eles, perturbados com aquela tempestade, eles chamam Jesus e incomodam o mestre e diz: mestre, acorda que perecemos. E quando eles chamam Jesus, eles não chamaram qualquer homem, eles não chamaram qualquer mulher. A Bíblia diz no livro de Filipenses, a carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 9 ao 11, que esse nome, ele está sobre todos os nomes. O nome de Jesus, ele está sobre aqueles que estão nos céus, que é os anjos. Ele está sobre aqueles que estão na terra, que somos nós. E ele está sobre aqueles que estão embaixo da terra, que são os espíritos malignos. E então, esse nome tem poder. E quando você precisar desse nome, você pode clamar a ele, que ele vai te socorrer. Não tenha dúvida disso. Deus, ele é socorro bem presente na hora da angústia. E quando ele chama o Senhor então levanta-se do barco e repreende aqueles ventos, repreende aquela tempestade. E a Bíblia diz que surge uma grande bonança. E aí aqueles homens ficaram atemorizados, aqueles homens que estavam com Jesus, que outras horas viram ele fazer milagres, ainda não tinham visto ele dominar a natureza, mas eles precisavam ver que todo o poder foi dado no céu e na terra na mão de Jesus. E esse nome tem poder, e se você confiar nesse nome, se você andar com ele, eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que Deus vai
te livrar de muito mal. Deus vai fazer você andar por onde você não andou. Deus vai te levar por dimensões que você nunca sonhou. Deus vai fazer coisa extraordinária. Deus vai fazer curas que você acha que é impossível. Então eles olharam para Jesus e disseram: que homem é esse que até os ventos e o mar lhe obedece? Eu quero te dizer que no meio dessa tempestade que está passando na tua vida, Deus está repreendendo os ventos, está repreendendo essas ondas que querem varrer a tua vida, que querem varrer a tua casa, que quer fazer você naufragar, que quer fazer você morrer, que quer dizer que você não tem mais jeito, que você vai perecer, que não tem mais solução, que esse é o fundo do poço. Eu quero te dizer que tem solução, e a solução é Jesus. Clame esse nome, que esse nome tem poder. O nome de Jesus é o nome mais sublime. Sublime significa bonito, é o nome mais supremo, é o nome que está magnificado, exaltado pelos seus anjos. Então Jó, ele passa por alguns momentos da sua vida. A palavra de Deus diz no capítulo 1 que Jó, ele tinha os seus filhos. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. E Jó tinha 7.000 camelos e Jó tinha 7.000 ovelhas e 3.000 camelos. E Jó, ele tinha 500 juntas de bois e 500 jumentas. E ele tinha muita terra e muitos empregados. Ele tinha muitos servos que o serviam. Então Jó era um homem de posse, um homem financeiramente abençoado. Jó, ele não sabia financeiramente o que era padecer, porque Jó, ele tinha a bênção soberana de Deus abundantemente. Em outras palavras, a bênção de Jó era sacudida, recalcada e transbordante. Só que os filhos de Deus se apresentaram ao Senhor, e aí veio Satanás e se apresentou. Então Deus, conhecendo os pensamentos, que Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ou seja, na sua onisciência, Deus sabe aquilo que você tem pensado, aquilo que o teu inimigo tem pensado, porque Deus conhece os pensamentos. A palavra de Deus diz no livro de Jeremias, no capítulo 17, no versículo 9, que Deus, ele sonda a mente e esquadrinha o coração. Ele sabe os desígnios do teu coração e da tua mente, e sabe o que você tem pensado e o que você tem projetado. Da mesma forma, Deus também conhece as estratagemas do seu inimigo. E Deus sabia que Jó estava com integridade diante do Senhor, e que Satanás iriam acusar ele naquele momento. Deus sabia que Satanás estava em prontidão para acusar. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, você está na bênção de Deus, mas o teu inimigo da tua alma, os espíritos imundos, não ficam contentes e vêm as retaliações. Eles ficam procurando uma forma de te acusar, procurando uma forma de te apontar, procurando uma forma de dizer para Deus: olha, se o Senhor tiver com a mão abençoando ela, enquanto ela tiver esse carro novo, esta casa nova, enquanto ela tiver esse emprego nessa multinacional, esse emprego de microempreendedor ou de empreendedor de alto porte, eu quero te dizer que Satanás vai acusar e vai dizer: enquanto ele ou ela tiver abençoado, eu quero ver se ele não tiver essa bênção. E então o inimigo, ele procura rondar, ele procura sondar aonde ele pode, aonde está a nossa fraqueza, aonde ele pode entrar com uma cunha, aonde ele pode entrar para nos afrontar, nos acusar.
E ele já desde o princípio, ele é mentiroso, acusador, ultrapasseiro, enganador. Ele é mentiroso desde o princípio. E ele já é um perdedor. Então ele, sabendo que ele é um perdedor, ele não tem mais nada a perder nessa terra. A única coisa que ele quer fazer é levar alguém juntamente com ele. Então ele começa a apontar a tua vida, dizer, mas ela já foi uma prostituta, como pode estar servindo a Deus? Eu quero te dizer que o Senhor Jesus se encontrou com uma prostituta e ele salvou Maria Madalena. E ele ainda se encontra com a mulher samaritana, que também era uma prostituta, e transforma a vida daquela mulher. E então alguém chega e diz, mas ele era um bandido, ele era um traficante, ele era isso, ele era aquilo, e começa a colocar um monte de coisas, um monte de acusações na tua vida, dizendo que você não seria capaz de estar ministrando ou levando a palavra de Deus, quando o Senhor diz que ele não veio para os bons, mas sim para os doentes, para aqueles que necessitam. Quem pode acusar aqueles que Deus o justifica? A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 8, que se Deus é por nós, quem será contra nós? A Bíblia diz também no capítulo 8 de Romanos, que nenhuma condenação há naqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito de Deus. Então veja bem que Romanos coloca uma condição. O livro de Romanos não diz assim, olha, anda na carne e você não vai estar condenado. Não, o livro de Romanos diz, aqueles que estão em Cristo Jesus não vão receber a condenação pelo juiz todo-poderoso, que é o Senhor dos Exércitos. Mas ele diz, nenhuma condenação há naqueles que estão em Cristo Jesus. Aí coloca uma condição e diz, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito de Deus. Então, queridos, Jó era um homem íntegro, era um homem que estava em integridade com Deus. Mas nesse momento, Jó, ele se depara com essa situação, porque ele era um homem financeiramente forrado de bênção. E como ele era forrado de bênção, Satanás tinha que procurar uma coisa para acusar. Satanás, ele é antagonista, ele veio acusar o servo do Deus Altíssimo. E ele, como antagonista, ele procura de todas as formas estar em oposição àquilo que Deus faz. E Deus disse que vai te abençoar nesse ano passado, que iria te abençoar e que vai te abençoar nesse ano de 2016. E muita bênção vai te acontecer. Mas eu quero te dizer uma coisa. A palavra de Deus diz no capítulo 22 de Gênesis, que Deus chama Abraão e Deus agora ele faz promessas. Mas lá a palavra de Deus também diz que Deus chama Abraão e prova-o. E quando você é provado não é fácil. Uma das coisas que Deus provou a Abraão é quando ele pede o seu filho. Ele pede o seu único filho. Ou seja, Sara, sua esposa, não poderia ter filho. Deus agora abre a madre de Sara, concebe um filho a Abraão. Deus abençoa que Abraão passa a ser pai. E agora, depois dele sendo pai, agora Deus pede o seu filho. Deus pede Isaque. E agora Deus diz, leva ele no monte Moriá e sacrifica a mim. E Abraão não pôde nem falar com Sara, sua mãe, porque quem conhece o coração de mãe sabe que se ele tivesse falado para Sara, Sara não deixaria ele ir. Então Deus fala com Abraão e diz, eu quero esse sacrifício. A prova não era com Sara, a prova era com Abraão. Porque Deus, dentro de uma casa, pode ter 10 pessoas, mas se Deus quiser provar você, é você. Se Deus, tem 5 pessoas na minha casa, mas Deus quer provar você, é você, minha irmã. É você, meu irmão, que vai passar por esta prova. Lembre-se que o ouro, ele no estado bruto, ele não é bonito,
mas quando ele é provado no fogo e purificado, ele cria valor. Então, Deus quer te provar, porque ele quer te purificar. E no meio dessa provação, no meio dessa purificação que você está passando, que você vai passar, muito ai você pode passar. Muita coisa pode te acontecer. Mas eu quero te dizer uma palavra de Deus nessa tarde. Deus não vai te deixar sozinha nisso. Deus não vai, meu irmão, te deixar sozinho nisso. Eu vejo a mão de Deus pelejando por pessoas nessa tarde e dizendo: não temas porque eu sou contigo. Não te espante porque eu sou o teu Deus. Eu te sustenho e te digo: eu pelejo por ti. A palavra não temas, ela está escrito 366 vezes dentro da Bíblia. Quantas vezes nós temos um ano? Tem ano que nós temos 365 e tem ano que nós temos 366, que é o caso desse ano que nós vamos viver de 2016, que é o ano bissexto, que nós temos dia 29 de fevereiro. Então nós temos 366 dias. E Deus tem 366 palavras. E Deus, cada dia, Ele diz para você: hoje é dia 6 de janeiro de 2016. Deus está dizendo: minha serva, meu servo, não temas que eu sou contigo. Quando chegar amanhã, que é o dia 7, Deus vai falar com você: não temas, porque eu te ajudo. E quando chegar até o fim de dezembro, no dia 31 de dezembro, o mesmo Deus vai dizendo, falando com você: essa prova amargou Giló, essa prova ardeu, essa prova doeu, mas não temas que eu sou contigo. Você passou provas amargas nesse 2015 que só Deus é que sabe o que você passou. Só Deus é que sabe o que você passou financeiramente, espiritualmente e você passou fisicamente. Só Deus é que sabe quantos processos você teve que passar. Até no hospital você teve que parar. Você passou coisas tremendas. Acusações, perseguição, lutas tremenda. Mas Deus manda te dizer nessa tarde: não temas, que Ele é contigo. Não temas e não te assuste, que Ele é o teu Deus. Então Jó, ele coloca-se à disposição de Deus. E todo aquele, toda aquela que passa a se colocar à disposição de Deus, pode passar por provações, pode passar por tentações. Mas fato é que quando você passa por provações, quando você passa por tentações, eu quero te dizer que Deus não vai te matar nesta provação. Essa provação não veio para te matar. Essa provação não veio para te colocar na sepultura, não. Essa provação veio para te aprovar diante de Deus. Essa provação veio para te colocar de pé, veio para te dizer: olha, esse ano de 2015 que você passou, vai ser agora em 2016 os frutos que você vão colher. Eu estou virando o teu cativeiro, eu estou virando a tua sorte, eu estou mudando a tua vida. Olha, você passou um ano inteiro desempregada, você passou um ano inteiro desempregado, você passou apertos tremendo na tua vida. Só Deus é que sabe como é que ficou a tua conta bancária, o teu cartão de crédito. Só Deus é que sabe que você penou, passou. Mas Deus está dizendo: agora vai valer a pena, porque eu estou abrindo porta onde não existe, eu estou mandando a providência aonde é necessário ser mandado. Eu sou um Deus zeloso, eu sou um Deus que zelo pela tua vida. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 3, no versículo 7, que Deus disse para a igreja de Filadélfia: porque tivesse poucas forças e não negaste o meu nome na hora da tribulação, eu não vou te deixar naufragar nisso. Deus estava dizendo: eu vou abrir uma porta para ti, Filadélfia, e a porta que eu abro ninguém fecha, e a que eu fecho ninguém abre. Eu quero te dizer que Deus tem uma bênção para você nesse ano de 2016, que você vai fazer igual Miriam.
Miriam, quando atravessou o Mar Vermelho, que ela passa do outro lado de lá, a Bíblia diz que ela pega então os tamborins, ela pega ali as flautas, ela pega os instrumentos de música e as suas servas e começam com as israelitas a cantar e a dançar alegremente na presença de Deus. Eu vejo pessoas até aqui nessa tarde que falavam em mistério com Deus, que passou ventos que só você sabe o que você passou. Só Deus é que sabe que prova é que você pelejou nesse ano de 2015 até esse 2015. Teve pessoas que amargou provas de 10 anos. Teve pessoas que passou provas de 5 anos. Teve pessoas que passou até de 15, 20 anos, mas Deus está dizendo, está no final dessa tua prova. Essa prova, ela está terminando. Deus está dizendo aqui em Jó 42, que ele foi fiel até o fim. Ele se coloca até mesmo em um patamar que no capítulo 3, ele amaldiçoa o seu nascimento. Jó, ele chega a amaldiçoar o dia que ele nasceu. O seu dia natalício, ele chega ao ponto que ele desistiu de viver. Quantas pessoas nessa tarde que eu agora estou entoando a palavra de Deus e que desistiu de viver? Ei, mulher de Deus, homem de Deus, servo de Deus. Ei, mulher, em nome de Jesus, não desista. Não desista porque você nasceu para ser feliz. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Olha, no meio de bilhões e de bilhões de embriões, Deus fez você nascer. Ele fez você deixar os outros para trás e foi você que nasceu. E você não veio nesse mundo com um propósito para morrer ou para sofrer, não. Deus veio com um propósito para te abençoar. E eu quero te dizer que se nessa tarde, teve uma mulher, uma inimiga minha, fez um feitiço. Não, eu quero te dizer que a palavra de Deus veio para abençoar. E pode ter a maldição que tiver, pode ter a palavra de derrota que tiver, nesta tarde, nós estamos aqui como homens de Deus e mulheres de Deus para te abençoar e dizer que a tua sorte vai ser mudada, que a tua vida vai ser transformada, que é uma palavra de Deus nessa tarde, dizendo para você assim ao teu coração, não desista, você vai entrar naquela faculdade, você vai brilhar naquela faculdade, você vai conseguir aquele diploma, aquela porta que você desejou, você vai alcançar ela, aquele concurso público que você almejou, que você desejou, Deus está abençoando que você está entrando naquele concurso público, naquela porta tão desejada. Deus está dizendo, chegou a hora de virar a tua vida, chegou a hora de mudar o teu cativeiro. E aí então a Bíblia diz que deu-se os inimigos e matou os camelos e desceu fogo do céu e queimou ali as propriedades de Jó, e então desceu uns ventos do oriente e do deserto e desceu sobre a casa dos filhos de Jó e o matou. E quando isso aconteceu, Jó poderia ter desistido de Deus, mas ele não desistiu. Ele disse, nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele nasceu nu, queridos, ele nasceu sem nada. E ele acreditava que um Deus que tinha dado para ele, iria dar para ele de volta. Ele acreditava nisso. Então a sua mulher, no capítulo 2, versículo 9, ela então diz, Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Você não tem mais nada, Jó. Você não tem mais solução, você não tem mais esperança. Você não tem mais o que fazer. Ele diz, como fala uma louca mulher, assim tu falas contra o nosso Deus. Então cala a tua boca, mulher, você não sabe o que você está falando. Ei, eu tenho uma palavra de Deus. Não dê ouvido a essas pessoas que estão do teu lado para falar aquilo que é negativo contra a tua vida. Mas dê ouvido ao que o Senhor tem para a tua vida. Então, lá no capítulo 7, versículo 5, os vermes começam a comer a pele de Jó. Começa então a dar bichos na vida de Jó. E eu estou terminando aqui, e então Jó,
ele entra num estado terrível. No capítulo 19, versículo 17, até o hálito da sua boca fedia. Nem a sua mulher queria estar perto de Jó, de tanta prova. Mas é no capítulo 42, versículo 10, que Deus muda a sorte de Jó. Quando Jó estava orando pelos seus amigos. Então vale a pena você orar pelos seus amigos e pelos seus inimigos, porque está escrito no livro de Romanos que quando você ora pelos seus amigos e pelos seus inimigos, brasas de fogo amontoará sobre a sua cabeça. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe toda a sua família, em nome de Jesus. Pai, nessa tarde eu quero pedir que o Senhor possa abençoar o teu filho e abençoar a tua filha, que ouviu esta palavra, que entendeu esta palavra e que está, Senhor, passando provações, passando, Senhor, muitas afrontas, passando o que não gostaria de passar. Eu te peço, meu Deus, entra, fortalece a sua vida, fortalece, Senhor, a sua esperança, aumenta a sua fé, ergue a sua cabeça, dá força, dá graça. Essa nossa amiga que se encontra longe e esse nosso amigo que se encontra longe, os que se encontram perto também. E que o Senhor possa estender a tua mão potente e poderosa, alcançar, Senhor, dando a vitória, abençoando a sua saúde, abençoando suas finanças, abençoando, meu Pai, a sua vida sentimental, física, social, trabalhista, financeira e principalmente a espiritual. Pai, sela eles com toda sorte de bênção e derrama uma bênção sacudida, recalcada e transbordante. Senhor, derrama as bênçãos que está escrito lá em Deuteronômio 28. Senhor, alcança o teu filho e a tua filha com as bênçãos preciosas celestial e dá força nesse ano de 2016 para que ele e ela possa caminhar em tua presença, sabendo que o Senhor é um Deus zeloso e poderoso para abençoar em nome de Jesus. Rede Popular de Rádio, agora são 18 horas e 42 minutos, 18 e 42. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao nosso Deus Todo-Poderoso, o Eterno Senhor Jesus, por ter nos concedido, nessa tarde de quarta-feira, mais uma palavra abençoada. Palavra abençoada que vai ser para a minha vida, vai ser para a vida das pessoas que neste momento estão ouvindo e acompanhar o programa Falando de Jesus. Deus, Ele escolhe, Deus marca e Deus dá o título. Deus aqui, Ele não opera às vezes de acordo com o homem, mas Ele opera de acordo com o seu Espírito Santo para que seja falado, transmitido a sua palavra. O irmão trouxe palavras aqui sobre a vida de Jó. Quantos Jó não existe hoje no mundo? Quantas pessoas hoje que têm passado provações? Ou quantas pessoas foram testadas? Ou quantas pessoas foram escolhidas? O irmão falou de Jó e lembrei que na casa de Jessé tinha vários, mas Samuel foi com a unção de Deus, mas só foi declarado aquele que Deus colocou a mão. E nessa tarde, Deus colocou a mão sobre a vida do irmão Paulo, para que ele pudesse trazer essa palavra de vários estudos, mas que você pudesse entender o significado de ser servo, o significado de ser obediente, o significado de ser íntegro, o significado de ser puro.
Todo o estudo que o irmão trouxe dentro da palavra exatamente nos mostra. Às vezes as pessoas lá fora podem falar, mas como hoje, no século XXI, que a gasolina custa R$4, que a energia está subindo todos os dias? O irmão falou nas simples palavras, são as provações que Deus nos dá a cada dia, a cada hora, a cada minuto, para saber se nós somos íntegro, interligado com Ele, ou se nós somos simplesmente pessoas para botar uma Bíblia embaixo do braço e caminhar. Será que nós estamos preparados espiritualmente como Abraão, como Jó, como Moisés, como Davi, como qualquer Paulo, como qualquer outros evangelista? Ou será que nós simplesmente vamos fazer igualzinho Judas? Negar Jesus, trair Jesus. Às vezes Deus nos prepara para nós sermos uma coisa, mas nós, no nosso conteúdo, no nosso pensamento, vamos querer outra. Eu lembro de uma passagem da Bíblia, irmão, de que um servo do Senhor queria, que eu leio a Bíblia, guardo a palavra no meu coração, não decoro Bíblia. Então não sei onde que está, mas está no meu coração. Que um servo de Deus queria por um caminho, mas Deus queria que ele fosse para outro. Aí Deus fez o quê? Usou uma mula. Usou uma mula. Meu filho, não é aí, é que a mula falou com ele. Por qual motivo? Porque o homem colocou no seu coração aquilo que ele queria, não colocou aquilo que Deus queria. E quando Deus quer uma coisa para alguém, não adianta o homem querer ser isso, o homem querer ser aquilo, o homem fazer isso, o homem fazer aquilo, porque quando ele está no destino de Deus, é Deus. A palavra de Deus realmente nessa tarde de hoje, abençoada, que o irmão trouxe, que sirva de lição na minha vida, na sua vida, na vida das pessoas que estão nos ouvindo neste momento. Eu quero até agradecer a Deus em primeiro lugar, a você que está em Guarapari, que está nos assistindo, está nos ouvindo, a você que está no México, aí em Guadalajara, você que está no México aí, está nos assistindo, a você que está no Japão, eu quero agradecer a você que está no Japão aí também, que está nos assistindo. Fuso horário é diferente, lá está amanhecendo, mas alguém acordou para ouvir essa palavra abençoada. A palavra de Deus não tem fronteira, como nós estamos também, temos um ouvinte lá em Fortaleza, não sei quem está, mas que a palavra de Deus possa confortar essas pessoas que estão nos ouvindo e assistindo em Fortaleza. A palavra de Deus não tem fronteira, a palavra de Deus, ela é para ir a todo lugar, e a todo lugar ela está indo através do programa Falando de Jesus, através dos seus mensageiros que Deus permite que nós convidamos para que eles possam estar aqui para levar essa palavra. Quero agradecer ao irmão Paulo pelo estudo que trouxe na aplicação da palavra, exatamente, e que também essa palavra que o irmão falou, mas que ela possa entrar também no seu coração. Às vezes Deus às vezes usa a sua própria palavra e coloca de frente com as pessoas que estão, para ela saber qual é o objetivo da palavra de Deus na vida dela. Muitos têm a palavra de Deus para guardar, mas muitos têm a palavra de Deus para pregar, muitos têm a palavra de Deus para evangelizar, muitos têm a palavra de Deus para ser aquele segmento, como está lá Pedro, João, Paulo, Tiago, Timóteo, aquelas pessoas que se deram a vida por amor a Jesus. Eles não foram servir outros, eles não foram fazer outros, mas eles foram ir de pregar o evangelho, o determinamento de Deus. Se Deus te deu o dom do estudo, se Deus te deu o dom da palavra, se Deus te deu o dom para você levar o evangelho a todas as nações, escolha o caminho que Deus tem para você. Não deixa o inimigo cegar, não deixa o inimigo tirar de uma graça que Deus te deu, um dom que Deus te deu. De repente você estava pregando, mas Deus está te chamando a própria sua atenção. De que realmente tem coisas no mundo que quer desviar sua atenção, como o inimigo tentou desviar a atenção de Jó, mas não conseguiu. Jó foi íntegro, Jó foi fiel. Jó falou, eu tenho um Deus e vou morrer por esse Deus. Nu eu nasci e nu eu vou morrer.
mas Deus revestiu ele de toda a honra e toda a glória e multiplicou todos os bens. E Deus possa fazer isso na sua vida também. Agora na Serra são 18h40, eu tenho que botar a sua ajudante aqui, 18h49, peço desculpa aí às rádios transmissoras do programa. Mais uma vez eu quero agradecer a você que está em Fortaleza, a você que está no Japão, a você que está em Guarapari, a você que está lá no México, em Guadalajara, muito obrigado. Mas toda a honra e toda a glória a você que assistiu o programa não é para mim e não é para o Paulo, é para Jesus. Porque você emprestou seu ouvido, você deu o seu tempo. Você deu o seu tempo, 35 minutos, você emprestou o seu tempo, os seus afazeres, para você ouvir o que Deus tinha para falar para você nessa tarde. A todos vocês, uma ótima tarde e até amanhã, em nome de Jesus, para mais um programa Falando de Jesus. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Com passos incertos, com o olhar perdido, você vive neste mundo a vagar. Na frente há dois caminhos.